Mais uma vez, em nome da Igreja Adventista da Língua Portuguesa em Sydney, nós queremos estender as boas-vindas a todos aqueles amigos e os irmãos que não vemos já desde semana passada. Aqueles que escolheram estar presente conosco hoje, é um prazer tê-lo conosco e será sempre um prazer tê-los em nossa companhia. É gostoso, depois de nós vermos que está tão frio lá fora e aqui dentro tão gostoso, não é mesmo? Eu queria lembrar aos irmãos que nós temos alguns anúncios e tem pessoas que gostam de cantar e têm dom para cantar. Tem outros que não gostam e é empurrado e cantam bem, sabe? Se você pensa que você tem algum dom para música ou para cantar qualquer coisa, procure a diretora do nosso conjunto aqui. Tem sempre uma vaguinha para você. E hoje, você pode começar hoje, que hoje tem ensaio 2 horas da tarde. Logo depois do almoço, vai ter um ensaio especial das músicas. E contamos com a presença daqueles que costumam sempre cantar. E você que você acha que pode cantar tenor ou baixo, ou soprano ou contralto, primeiro ou segundo, você também é bem-vinda. Então, é muito importante olhar os irmãos aqui na frente e ter a oportunidade de ver que temos música, cada sábado, música especial. E sem contar, além das nossos músicos que estão aqui na frente, não sei se vocês notaram, as nossas flores são bonitas, o arranjo, obrigado por quem fez esse arranjo. Que bom nós podemos ter uma igreja quentinha, com flores, com cantos. Que adoração perfeita, que dia perfeito. Valeu a pena vir à igreja hoje. Foi a melhor decisão e escolha que vocês fizeram, tá bem? E eu queria lembrar aos irmãos que no dia 13, não está muito longe, é o nosso dia do almoço do Mais Amigo. Gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, você não esqueça desse dia, marque seu calendário. Muito importante, não viajam, na medida do possível, não fique doente, e de preferência não morra, para poder servir ao almoço. E traga um amigo também com você. Outra coisa interessante é que, se vocês notaram, eu sei que vocês notaram, mas a gente finge que não vê. Você sabe quando você vê uma coisa assim, olha assim, você olha assim, finge que não vê e passa de largo? Alguém que vem atrás de mim vai ver, não é? Se vocês notarem, na nossa igreja, em volta, tem muitas coisinhas que têm que ser arrumadas. E nós estamos precisando de zangões laboriosos. Tem abelhinhas laboriosas, né? Nós estamos precisando de zangões laboriosos. Estamos precisando de fazer um mutirão que vai ser realizado no dia 21 de junho, mês que vem, dia 21. Por favor, deixe esse domingo seu marcado, que nós precisamos da sua ajuda aqui. Corta grama, alguma coisa você pode fazer, nós contamos com sua ajuda. Por favor, então, marque esse dia. Dia 13 vai ser o almoço. Dia 21, nós vamos tentar limpar um pouco a volta da igreja, ajeitar o que for preciso. E também queremos lembrar aos irmãos, se você, a sexta-feira à noite, depois do trabalho, ou depois da escola, ou whatever, procure um pequeno grupo perto da sua casa. Vá a um pequeno grupo. É uma maneira especial de você começar o seu sábado. Na medida do possível, procure um, seja amigo, faça amigo e participe desse pequeno grupo. Nós vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar a Deus de uma maneira especial. Entre as muitas bênçãos, querido Pai que está nos céus, queremos agradecer a oportunidade de estar na tua casa de oração, podermos unidos, com o mesmo sentido, intuito de louvar e bendizer o teu santo nome. Nós suplicamos que venha abrir os nossos corações para a mensagem que será dirigida nesta manhã. Por intermédio da música, por intermédio de qualquer maneira, fale ao nosso coração. Permita que possamos abrir as portas, entrar de nossas almas para que a mensagem seja especial neste sábado, Senhor. Não deixe que seja somente um sábado hoje, mas que seja um dia especial na nossa vida. Continue conosco, prepara-nos os momentos que se seguem e suplicamos mais uma vez que teu Espírito continue em cada coração. No teu nome amado pedimos, amém. Pessoal do louvor, por favor.
Bom sábado. Como é bom estarmos na casa de Deus para louvar o nome dele, né? Vamos cantar então, inteiramente fiel, para louvar o nome de Deus. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois sem o seu cuidado, quem tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero ser. Amém. Agora nós vamos cantar em espírito, em verdade. Em pé, vamos ficar em pé?
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo é bom. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde reina o louvor, onde reina o louvor. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Oi, crianças! Feliz sábado! Hoje tem uma história de um grande homem. E vamos ver se vocês sabem que o nome desse homem. Tenho figuras. Tinha uma mulher muitos anos atrás que se chamava Joquebede. E ela tinha filhos, e ela morava lá no Egito. E ela era israelita, era hebreu. E nesse tempo, o faraó, que é o rei do Egito, ele queria matar todas as crianças, homens, das israelitas, dos hebreus. E ela falou, não me vai matar meu bebezinho. Olha aqui. O que é isso? É uma cama para o bebê. Ela pôs lá no lago. Estava ali. E a irmãzinha dele, a Miriam, foram a cuidar dela. Olha aqui. Um sapinho. Ok. O que aconteceu agora? Uma princesa estava tomando banho. No lago. E que ela que encontrou? Um bebezinho lá no rio. O que aconteceu? Estava a chorar. Porque os bebês choram. Não choram? Choram sim. Estava a chorar. E ela falou, esse bebezinho de quem é? Eu sei. É dos hebreus. Oh, não. Eu vou cuidar dele. Vocês sabem quem é? Vocês sabem? É Moisés. E essa princesa falou, eu vou levar como meu filho. E a irmã dele, que estava olhando e cuidando dele lá no rio, falou, princesa, eu sei uma mulher que pode cuidar dele. Pode dar mamar quando está bebezinho. Ela falou, ok. Tu faz isso, leva o bebê para uma mulher hebraica, dá mamar e depois vem de volta para o palácio e vou cuidar dele o resto da sua vida. E aconteceu assim. E Moisés ficou muito grande e viveu agora no palácio. Mas sempre eu sabia que eu era israelita, hebraico. E eu cresceu. E um dia estava no palácio, porque ele era agora
Era como, eles todos vêm como Egito, agora, porque ele morava no palácio. Estava aí, e agora nesse tempo, todos os homens e mulheres hebraicos são escravos. Eles estavam a trabalhar muito duro. E um dos soldados egípcios foram lá e estavam fazendo mal um homem hebraico. Estava quase matando ele. E Moisés falou, não pode ser isso. Isso não é bom, não é bom. E Moisés estava brigando com esse Egito. E o que aconteceu? O Moisés ficou matando esse Egito. Egípcio. Egípcio. O que agora vai acontecer com Moisés? Moisés estava tão cheio de medo. Ele corri. Escapou do Egito. Ele onde foi? Ele foi para o deserto. E viveu lá. Mas, vocês sabem do Moisés? A história não acaba ali. Acaba não. Ele casou-se. Estava ali com a família dela. E o que aconteceu? Um dia, quando ele estava mais velhinho, já tinha cabelo branco e tudo. Vocês acham que eu esqueci de Deus? Lá no deserto? Não. Um dia, estava ali, fundo lá no deserto, tinha uma árvore que estava queimando. Você já viu isso? Uma árvore queimando, mas não estava queimando? Nunca? Eu nunca vi isso. Então, se vocês sabem, o fogo queima todo lugar. Tchau. Não. Mas essa árvore estava mesmo queimando. Mas não estava queimando, só estava em fogo. E que Deus falou para Moisés? Moisés, vem cá. E que Moisés falou? Estou aqui, Senhor. Mas eu queria que ele salvasse o povo dele. E como ia Moisés vai para Egito outra vez? O que vai acontecer? Eu vou matar ele. Ele matou uma pessoa. Mas Deus que falou com ele, eu vou estar contigo. Você tem que ir de volta a salvar meu povo. Porque todos os hebreus, todos os israelitas estavam morrendo lá na escravidão. O que aconteceu? Eu fui lá para o palácio e falou para o faraó, o rei esse tempo, olha aqui, deixa meu povo ir. O Senhor está a falar, deixa meu povo ir. Mas o que o faraó falou? Não gosto dos meus escravos. Eu quero que eles trabalhem para mim. Mas o que Moisés falou? Não, você tem que deixar as pessoas do Deus grande. Meu Deus é tão grande, tens que deixar. Mas quem ele falou? Não. O que Deus falou? Eu vou sendar pragas. Vocês sabem o primeiro que foi? Deus tornou a água into sangue. Eles não podiam beber nenhuma água. Vocês sabem que você tem água no tap lá em casa? Vocês sabem? Tudo foi sangue. Tudo ficou sangue. E não podiam comer. E os peixes estavam a morrer. E Moisés foi outra vez para o faraó. Deixa o meu povo sair. E que ele falou? Não. Esse faraó chato. Queria. E depois, o que Deus fez? Todos os sapos. Sapos seriam de todo lado. Sapo todo. Na cama, no chão. Tem todo lado. E o que aconteceu? O Moisés foi outra vez para o faraó. Deixa meu povo sair. O que ele falou? Não ainda com o sapo no cabelo. Olha aqui. Não. E depois, Deus mandou piolhos. Também está picando na cabeça. Você já teve? Tem coisa. Não. O faraó diz, não quero que esse povo saia. Não, eu gosto dos meus escravos. E depois Deus mandou moscas.
moscas por todo lado. Na comida, nas casas. Mas o faraó diz, não quero que esse povo saia. E depois todos os animais ficam doentes e morreram. E ainda o faraó diz, não, Deus não pode ter seu povo de volta. E depois, as pessoas ficaram muito com bolhas, doentes na pele. E ainda assim o faraó não quis. Diz não. E tem um granizo e loucas e tudo bichinhos. Não queria nada. Queria esse povo ficar. Mesmo assim, sofrendo com todas essas coisas, eu não queria. E na escuridão, e Deus sacou a luz. Ficou muito escuro. E ainda assim o faraó não queria nada. E o faraó ficou tão bravo com Moisés. Falou, sai daqui, senão eu vou matar. E Deus não ficou muito contente com isso. Ele falou a Moisés, a última praga vai ser aquilo. Eu vou vir, eu vou matar o filho primogênito de todas as famílias. Se ele não vai deixar meu povo. E aí, os israelitas têm que fazer uma coisa. Eles têm que fazer um sacrifício numa ovelha. E pôr o sangue embaixo, em cima da porta. E vocês pensam que o faraó fez isso? Não, ele não queria saber nada disso. Nada. Vem aqui. Os israelitas põem o sangue. E o que aconteceu? Essa noite, Deus foi lá e viu todo o povo que não tinha esse sangue. E matou. E a hora, o faraó diz, vai, sai daqui esse povo. Já me mataram meu filhinho. Não quero saber mais desse Deus. Vou de você. Viste que o Moisés fez? Eu salvou o povo de Deus. Com Deus podemos fazer tudo. Deus estava com Moisés durante tudo. Moisés estava medo desse faraó. Esse faraó era bem mau para as pessoas. Mas nós sabemos que podemos estar com Deus, podemos estar felizes e contentes e seguros que Ele nos vai proteger. E pode salvar todo o seu povo. Ok? Vamos orar? Querido Papai Jesus, obrigado por esse dia de sábado. Obrigado por ter mandado Moisés aqui. E nós sabemos que ele é um servente teu. E nós sabemos que nós contigo podemos fazer tudo. E tu estás a cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como... Se vocês notaram, alguns, não muito tempo atrás, quando se contava a história das crianças nessa igreja, quem estava sentado no banco lá atrás não podia escutar. Por quê? Por quê? Se a Apple lançasse o iPhone 7, sem microfone, quem compraria? Ninguém. Não é? Porque faz parte. Então eu queria lembrar aos irmãos que nesse mês nós estamos fazendo uma campanha especial para este aparelho. Sim, nós estaremos fazendo uma campanha e gostaríamos de contar com a colaboração de todos os irmãos que nós citamos de mais microfones, não telefones, microfones, tá bem? Então, nós gostaríamos, irmãos, nos seus planos, das suas ofertas, de como você ajudar a casa de Deus, nesse envelope verde você pode ajudar com esse sentido. Nós necessitamos da sua colaboração
nesse sentido para que possamos ter mais microfones. E espero que Deus os abençoe de tal maneira que possamos ter condição de doar cada vez mais para a causa do Senhor. A irmã Leia vai contar uma experiência antes de anunciar a nossa oferta. Antes de arrecadar a oferta e dos dízimos, eu gostaria de falar uma experiência que eu tive na minha vida de cristã. Quando meu marido faleceu, eu fiquei sozinha. E quando ele era vivo, era 2 salários que entravam na casa para pagar as contas, para tudo. Depois que ele faleceu, era um salário só. E as contas eram as mesmas que tinham que ser pagas. O dinheiro não dava. Então, eu ficava nervosa, apavorada, eu chorava. O que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? E, com isso, eu fui passando o tempo, eu me virava de um jeito ou do outro. E eu me rebatizei. E quando eu me rebatizei, depois que eu me rebatizei, eu passei a devolver o dízimo. E um milagre aconteceu na minha vida depois disso. Porque o dinheiro, que era o mesmo que eu recebia antes, eu recebia depois que eu comecei a devolver o dízimo. E o dinheiro dava para pagar as minhas contas todas. E ainda sobrava um pouquinho para mim poder juntar, para poder ir de férias, fazer o que eu quisesse com o dinheiro. Então, Deus abençoou muito a minha vida. E eu espero que isso sirva de exemplo para muitas pessoas também. E agora nós vamos passar a oferta e os dízimos. Pai de amor, agradecemos pelas dádivas, pelos dízimos e oferta. Abençoa cada doador de maneira muito especial e aqueles que não puderam também, nós suplicamos suas bênçãos. Continue conosco no momento, se segue, em teu nosso nome pedimos amém. Vejam como são as coisas. Semana passada, acho que foi semana passada que o Bill tocou gaita, não é?
O Bill já quase da minha idade, né? E agora, Yasmin no violino. Qual vai ser a próxima surpresa? Será a sua? Fica em pé. Eu pedi os irmãos agora para ficar de pé, para nós louvar a Deus com o hino 492, lado a lado. Ao som da música, já levanta, por favor. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós, a pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coros, eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Gostaria de convidar todos a se assentassem, por favor. Nós vamos convidar o nosso irmão José Aldoni e a irmã Anne, que vem até a frente, antes da nossa oração, para ver para quem a igreja vai orar nessa semana que iniciará amanhã. Nós, como família, temos por costume orar pelas pessoas e membros da igreja. E eu confesso que para mim não é confortável ter de escolher uma família à parte para orar, mas o critério que usamos foi talvez que um membro dessa família pertence à nossa escola sabatina. Essas pessoas nós conhecemos desde que frequentam a igreja há mais ou menos uns 15 anos. E esta semana oramos pela família da Flor, Angie e Soren. Gostaria que os irmãos ficassem de pé aqui, enquanto nós pedimos aos irmãos que colocassem de joelho para os orarmos. Vamos dar as mãos, se for possível.
Querido Deus e Pai que está nos céus, entre as muitas bênçãos, agradecemos o privilégio da oração intercessória. Que ela seja uma realidade na nossa vida, na vida da tua igreja e na vida de cada irmão individualmente. Ao continuarmos louvando a Ti e agradecendo as bênçãos, queremos entregar a família da irmã Ariana nas suas mãos. Que o continue protegendo, dando sabedoria, para continuar guiando os seus filhos no caminho certo e todos, não só a sua família, mas todos os seus familiares distantes, e nós unidos possamos nos preparar para encontrar contigo. Que a tua bênção e a tua paz continue derramada em cada coração, preparando-nos para a mensagem que ora iremos iniciar. Em teu nome amado pedimos, amém. What have you been doing these days? Why are you trying to earn grace? Why are you crying? Let me lift up your face. Don't turn away. Why are you looking for love? Why are you still searching as if I'm not enough? To where will you go, child? Tell me, where will you run? To where will you run? 'Cause I'm by your side whenever you fall in the dead of night. Whenever you call, and please don't fight these hands that are holding you. My hands will hold you. I'm by your side whenever you fall in the dead of night. Whenever you call me, please don't fight these hands that are holding you. My hands are holding you. Look at these hands and my side. They swallowed the grave on that night when I drank the world's sin so I could carry you in and give you life. I want to give you life.
'cause I'm by your side whenever you fall in the dead of night. Whenever you call me, please don't fight these hands that are holding you. My hands will hold you, I'm by your side whenever you fall in the dead of night. Whenever you call me, please don't fight these hands that are holding you. My hands are holding you. 'Cause I love you. I want you to know that I love you. I'll never let you go. 'Cause I'm by your side whenever you fall in the dead of night. Whenever you call me, please don't fight these hands that are holding you. My hands will hold you, I'm by your side whenever you fall in the dead of night. Whenever you call me, please don't fight these hands that are holding you. My hands will hold you, please don't fight these hands that are holding you. Irmãos, um bom dia a todos, um feliz sábado. Como foi o seu pequeno grupo ontem à noite? Foi bom? Olha, o nosso foi muito bom, né? Eu nem percebi, cheguei em casa, já era quase 11 horas da noite, né? Mas foi muito bom o pequeno grupo. Tivemos uma visita, um casal metodista, cuja filha está fazendo faculdade na Hillsong, e eles estão, por enquanto, ali na Bela Vista, e ontem o primeiro contato deles, né? E foi muito, muito gostoso. Muito tocante, inclusive, quando ela mencionou que, ao entrar, e ontem foi na casa do Gleuto da Jaqueline, quando eles disseram quando entraram na casa, e o ambiente, todos ali, que há muito tempo que eles não se sentiam em casa como se sentiram ali. E foi muito gostoso. Eu tenho certeza que será o primeiro de alguns outros, muitos encontros que ainda teremos, né? Então, orem pelo casal, né? O Dimas e a Teresa, tá bom? O Dimas e a Teresa. Creio que em breve, talvez um dia eles apareçam aqui pela manhã. Estão tentando se desvencilhar de algumas coisas que acontecem no sábado pela manhã para poder vir à igreja, né? Ontem à noite já estavam trabalhando a cabeça para resolver essas questões. Orem por isso, tá bom? Mas como foi seu pequeno grupo? Espero que tenha sido bom. Sempre é bom começar já o sábado, né? Entre irmãos, reunidos, celebrando o dia do Senhor. Família é importante. Desculpe ter chegado atrasado um pouquinho. Eu preguei na outra igreja de manhã e tivemos dedicação de 2 bebês, então o sábado de manhã lá foi bem cheio, né? E corremos já direto para cá. E eu ficava pensando que família é importante, irmãos, é demais, né? Família é tudo de bom, né? E eu lembro da história que li esses dias sobre o encontro do Ministério da Mulher. E o palestrante falava para aquele grupo de mulheres, só apenas mulheres no auditório, sobre a importância delas também expressarem o seu amor pelos maridos. E aí o palestrante sugeriu o seguinte: por que você não pega seu telefone agora e manda um text para o seu marido dizendo só o seguinte: amo você. E elas fizeram isso, mandaram o text, né? Amo você. O mais surpreendente foram as respostas que muitas obtiveram no mesmo instante. Um dos maridos respondeu o seguinte: você está bem? Né? O outro perguntou: o que foi? Bateu o carro de novo? O outro respondeu dizendo o seguinte: o que você quer dizer com isso? Como assim? Quando eu amo, o que é que você... O quarto respondeu: fala logo, quanto é que você quer, né? E o último foi o mais surpreendente. Ele respondeu dizendo: quem é? Né? Se você nunca expressa o seu carinho, que tal começar a fazer isso? Não agora, né? Não precisa mandar o text agora, não. Pelo contrário, né? Vê se seu telefone está no silencioso, guarde ele, não seja tentado a navegar na internet, aí ao Facebook, mas que a sua mente e o coração estejam completamente conectados com Deus nesse momento. Você que está na internet, seja bem-vindo, que Deus abençoe você e que as bênçãos de Deus possam alcançar você onde quer que você esteja. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Vamos ler o verso 16 e 17. E após a leitura,
Nós vamos fazer uma oração. Hoje nós damos continuidade à série doutrinária que nós começamos, não é? Nós falamos no primeiro sábado sobre a palavra de Deus, lembram? A palavra de Deus é a revelação de Deus. Deus escolheu mostrar o rosto. Deus resolveu falar, graças a Ele. Não é? Deus não está escondido, mas Ele se revelou pela sua palavra. Nela conhecemos a Deus, principalmente Jesus Cristo. Sábado passado nós estudamos sobre Nicodemos. E nós vimos sobre a importância do novo nascimento. Nós reconhecemos que o nosso estado é o pior possível. O estado natural do homem é o pior possível. Sem o Espírito Santo, estamos mortos, a natureza humana é depravada. E só há uma única solução, é nascer de novo. A gente precisa de uma outra natureza, porque essa velha não serve. E a nova natureza é fundamental para entrarmos no reino dos céus. E a minha oração é para que através desses estudos, nós possamos crescer não apenas na confiança do Evangelho, em entendimento, mas na prática e na experiência da salvação. Romanos é um livro muito especial na Bíblia, talvez um dos meus preferidos. E é justamente isso que Paulo tenta explicar no livro de Romanos inteiro, salvação. E não apenas do ponto de vista da doutrina, mas Paulo tenta no seu livro nos ajudar a verdadeiramente experimentarmos, vivermos a salvação em nossa vida diária. Vamos ler, versos 16 e 17. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, Romanos 1, 16 e 17. Vamos ler de novo, irmãos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Querido Pai, ao abrirmos a Tua palavra, mais uma vez com humildade, simplicidade de coração, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que pelas Tuas misericórdias, Tu nos encaminhes, nos conduzas à compreensão dos Teus ensinos. Acima de tudo, Pai, impressiona nossa mente e transforma a nossa vida. Se há pessoas aqui que precisam tomar decisões na vida, que elas sejam tomadas nesta manhã. E aqueles que precisam de conforto, que possam encontrá-lo em Tua palavra, em Cristo oramos. Amém. O verso 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então deixa eu começar hoje com uma pergunta bem simples, embora vital para nós. Por que é que nós precisamos de salvação? Por quê? Nós precisamos ser salvos do quê? Por que a gente precisa ser salvo? Qual é o problema? A resposta está no livro de Romanos. E essa resposta talvez vai ser uma surpresa para alguns que estão aqui. Porque Paulo ele é muito simples, ele é muito claro. Paulo diz em Romanos que nós precisamos ser salvos da ira de Deus. Chocante. De acordo com o apóstolo Paulo, leia o capítulo 1, verso 18, você pode ler aí o verso 18, que é o verso seguinte. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e toda injustiça dos homens, que retém a verdade e injustiça. De acordo com o apóstolo Paulo, essa é a razão pela qual nós precisamos de salvação. Porque Deus está irado, irmãos. Deus ele está irado contra o pecado. Deus está irado contra a injustiça. E com a maneira como muitas vezes nós tentamos distorcer a verdade, acomodar a verdade. Tentamos fazer as coisas do nosso jeito. E tentamos fazer com que isso se torne a verdade diante de Deus, embora muitas vezes seja a nossa verdade pessoal. Deus está irado contra isso. Talvez Romanos 2,8 abra um pouco mais a nossa perspectiva. Abra aí o capítulo 2, verso 8. Paulo diz o seguinte: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Perceba novamente aqui as duas palavras, a verdade é rejeitada e a iniquidade é abraçada. E Paulo diz que há indignação, há ira. Este é o problema.
Deus está desapontado, irmãos, muito desapontado. Por causa da injustiça que há no mundo, da rebelião, da maldade, do egoísmo, de tudo que existe no mundo e no coração do ser humano de forma geral. Nós podíamos voltar 3 versos antes, Romanos 2:5, onde Paulo diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impetinente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Mas antes de nós avançarmos e você tirar conclusões apressadas, eu não quero que você faça isso, não é? Sobre o caráter de Deus, porque alguns já estão até meio surpresos, a Bíblia está falando isso tudo. E alguns talvez estejam pensando que Deus é como nós quando ficamos irados ou zangados, não é? Eu quero afirmar, para começar, que Deus não é como eu e você. Deus não é como nós, irmãos. A natureza da ira de Deus é totalmente diferente. A nossa ira, ela é geralmente resultado do nosso egoísmo, porque alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria. É resultado da nossa fragilidade emocional, a gente fica logo, né, perde logo o temperamento, perde logo o controle. Ela é resultado, muitas vezes, da nossa visão limitada, da nossa sensibilidade extrema. Tocou já, né? Essa é a nossa ira. Um motorista corta você no trânsito e você faz o quê? Você fica irado. Quantas vezes eu já disse a vontade que dá é seguir um indivíduo, né, lá na frente. Você não faz isso porque rapidamente você volta ao bom senso, né? Alguma coisa sai errado no seu dia e você chega em casa, kicking the dog, né? Aqueles que têm, né? Você chega ali descontando em todo mundo. Você perde o trem e lá está você reclamando da vida. Ai de quem cruzar com você no caminho naquele dia. Eu vi esses dias uma história da mulher que foi ao McDonald's com a filha, há poucas semanas atrás. E ela entrou ali no drive-thru e ela pediu ali o lanche, e quando a mulher entregou e ela abriu a bag ali, as fritas não estavam dentro da caixinha das fritas. Elas estavam soltas dentro da bag. E ela devolveu e disse: olha, as fritas estão aqui soltas, né? Aí a mocinha olhou, aí tirou a bag das fritas, meteu a mão lá dentro com a mão, botou na bag, botou de novo e entregou. A mulher ficou revoltada. Pegou o carro, parou no estacionamento, entrou na loja, discutiu com a mocinha. No meio da discussão, ela bateu na moça. E agora, ela está facing, maybe sometime in jail, uma multa alta. E ela deu entrevista e disse: se eu soubesse que faria aquilo naquela noite, eu teria ficado em casa para jantar. Assim é a nossa ira, irmãos. E há algumas lições aqui que a gente pode tirar da experiência dessa mulher. Sempre conte até 10 antes de você reagir. Sempre conte. Você tem que criar um espaço entre o que está acontecendo e a sua resposta. Sabe? Eu tenho exercitado isso. É difícil. Acontece alguma coisa, a vontade é reagir. Conta um pouco e reage. A sua reação vai ser diferente. Crie um espaço. Em segundo lugar, lição. Ir ao Mecas para o dinner nunca é a melhor opção, entendeu? Nunca. Né? Mas você entendeu o que eu falei? Assim é a nossa ira. A nossa ira é egoísta. A nossa ira é emocional. A nossa ira é humana. A nossa ira é carnal. A ira de Deus é diferente, totalmente diferente. A ira de Deus é a resposta natural da santidade de Deus ao pecado e a toda forma de injustiça. É alguma coisa que é natural de Deus. Ele não pode evitar. A natureza santa dele se manifesta contra todo o pecado e toda injustiça. Não importa onde esteja. Pense em alguma situação que já provocou indignação em você. Você ficou revoltado. Alguma coisa que você ouviu, um noticiário. Essa semana a gente estava assistindo Net Geo, acho que estava só eu e Andréa, e estava passando um documentário rápido sobre os rinocerontes. E como na Tailândia, a sopa do pó do chifre do rinoceronte é coisa só para os milionários. E as pessoas vão para lá e matam os rinocerontes, nem matam, o que é pior, às vezes tiram só o chifre, ele fica lá. A gente não conseguiu nem terminar, porque a gente já mudou e deu aquela revolta, aquela indignação. Você quer fazer alguma coisa. Quando mostrou os caçadores, se você pudesse pela televisão puxar o indivíduo pelo colarinho, não é? Mas não dá, mas você fica indignado, é natural. Agora você pode imaginar Deus
Quando Deus está lá do céu e Ele olha para esse mundo, irmãos, caótico, e Ele olha a injustiça, o egoísmo, a cobiça, a violência, o abuso contra as crianças, o idoso, a mulher. Você imagina Deus, como é que Ele se sente? A gente que é pecador e que é tão mal quanto o indivíduo que está matando um rinoceronte, a gente fica com raiva dele. Imagina Deus que é puro e santo. A ira de Deus é a resposta natural de sua santidade ao pecado e a toda forma de injustiça. O apóstolo Paulo afirma isto em Romanos. E ele diz que, ao final de tudo, o que nós precisamos ser salvos é dessa ira de Deus e desse julgamento santo de Deus. Esse é o nosso problema. Há um Deus santo e nós somos pecadores. E se você perguntar a Paulo em Romanos do que é que nós precisamos ser salvos, ele vai dizer, tudo bem, você precisa ser salvo do pecado, da culpa, da desunião, de relacionamentos destrutivos, ser salvo de caminhos danosos que você escolhe na vida, mas principalmente nós precisamos ser salvos da ira de Deus e do julgamento final de Deus contra o pecado e contra a injustiça. Esse é o nosso maior problema, irmãos, porque nós somos pecadores. E como é que nós vamos viver na presença de Deus santo e um Deus justo? Como que nós vamos fazer isso? O Evangelho é, portanto, a boa nova de que Deus mesmo nos salvou da ira de Deus. Amém? Essa é a boa nova do Evangelho. Deus já nos salvou, irmãos. Ele encontrou uma solução para nos salvar da sua própria ira, da sua própria indignação. Não apenas nos resgatar de circunstâncias, de bobagens que fazemos na vida, mas Deus nos salvou dele mesmo, do seu julgamento. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar do julgamento do próprio Deus. Romanos 5,9, abra sua Bíblia, Romanos 5,9 é até mais claro. Quando Paulo diz o seguinte: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Percebe? Por isso, quando o verso 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o que Paulo quer dizer é que o Evangelho é o poder de Deus para livrar da ira de Deus aqueles que creem em Deus. Agora, outra pergunta muito importante. Como é agora que esse Evangelho, ele salva os que creem? Como é que ele nos salva, irmãos? Como é que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação? A resposta está no verso 17 do capítulo 1. Mas talvez nós vamos perceber melhor a força desse verso, lendo ele de forma errada, para depois ler de forma certa. Vamos fazer isso? Quando a gente lê o verso de forma errada, tentando fazer com que ele diga aquilo que a gente espera que ele diga, mas que ele não diz, nós vamos perceber melhor aquilo que de fato ele diz. Vamos ler primeiro de forma errada, a partir do verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se revela o amor de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pelo quê? Pela fé. Que verso! Tremendo verso, lindo verso, mas não é isso que ele diz. Mas essa é a ênfase que nós damos quando nós pensamos no Evangelho. Nós geralmente pensamos ou dizemos que o Evangelho são as boas novas, porque no Evangelho o amor de Deus é revelado. E na verdade é, irmãos. Romanos 5,8 diz que Deus demonstra seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então o Evangelho, de fato, é demonstração de amor. De alguma forma, quando nós olhamos para o Evangelho, nós podemos perceber o amor de Deus, porque Deus deu o seu Filho, irmãos, por nós, pecadores. Quem de vocês daria, os que são pais, o seu filho por outra pessoa? Alguém daria? Eu não daria nem um dedo das meninas, né? Quanto mais a vida delas por alguém. E se essa outra pessoa for má, pior ainda. Mas Deus revelou o amor quando deu o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Ele não hesitou, ele deu. Mas não é isso que o verso 17 diz, que o Evangelho revela o amor. Mas eu falei isso por algumas razões. Eu disse que o Evangelho revela o amor de Deus, em primeiro lugar, para deixar claro que o amor de Deus não é assim, irmãos. O amor de Deus, ele não é um amor sentimental apenas.
Que Deus olha do céu e diz, coitadinho, olha o que eles fizeram. Sabe de uma coisa, eu amo tanto, eu vou fazer de conta que nada aconteceu, vamos seguir adiante, entendeu? Olha, eu te perdoo, eu sei que você escorregou, não era bem tua intenção, mas eu te amo demais. Vamos ser. Sabe, o amor de Deus não é assim. Não é um amor sentimental. Se Deus pudesse fazer isso, o livro de Romanos seria bem mais curto. A Bíblia seria mais curta. E talvez nem a história de Cristo tivesse sido necessária. Se Deus pudesse fazer isso. Mas o amor de Deus é diferente. É um amor cheio de sabedoria, cheio de justiça, de verdade. É um amor que ao invés de diminuir os outros atributos divinos, ele highlight, né? Ele evidencia ainda mais esses outros atributos. Esse amor de Deus que se expressa de maneira sábia, legal, justa, verdadeira, que leva em consideração o seu pecado e leva em consideração ao mesmo tempo a santa justiça de Deus. Esse é o amor de Deus, ele tenta trabalhar isso aí em harmonia. E ele resolveu o problema através da morte e da ressurreição de Cristo. Como é que isso aconteceu? É justamente por isso que o livro de Romanos foi escrito. Para explicar como é que Deus conseguiu harmonizar as duas coisas. Nos amar e ao mesmo tempo não passar por alto a sua santidade e a sua justiça. Em segundo lugar, a razão pela qual eu li errado primeiro, dizendo o que a Bíblia não quer dizer, que o Evangelho revela o amor de Deus, é porque Paulo, Deus quer que nós saibamos de forma concreta, clara, profunda, como nós seremos salvos dessa ira e do julgamento de Deus. Deus não quer apenas que você saiba que Ele o ama, isso é importante. Mas Ele quer que você saiba muito mais do que isso, que Ele ama você e veio morrer por você. Ele quer que você saiba como o Evangelho é o poder de Deus para salvar você. Para salvar você. Porque o problema é sério, irmãos. Há uma inimizade, há uma rebelião contra Deus, há uma ausência de verdade no mundo, há uma injustiça no coração da humanidade de forma geral e muitas vezes no nosso também. E ao mesmo tempo nós precisamos sobreviver diante de um Deus santo, justo e bom. E de acordo com Romanos, há apenas um único poder em todo o universo que pode resolver esse problema. E esse poder é o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E começando no verso 17, Paulo ele entra no amor de Deus, sabe? E ele vai lá no coração de Deus para encontrar a maneira, a solução para esse problema. Quando alguém vai ao médico, por exemplo, e o médico diz, olha, nós já fizemos tudo o que podia, você tem pouco tempo de vida. E você pergunta, quanto? E o médico diz, 1 mês, talvez 2. Você vai sair dali e você não vai estar preocupado com taxa de juros, preocupado com dinheiro no banco, com férias daqui a 6 meses. Você vai ter uma única preocupação no coração. Como é que eu posso sobreviver diante da presença desse Deus que eu vou ter que encarar daqui a pouco? Como? Muitos de vocês sabem, meu pai está muito doente. Desde que meu pai saiu de casa, e isso tinha o quê, 17 anos de idade, que a gente se vê poucas vezes, né? E talvez justamente por isso, as últimas vezes que eu vi, foi muito chocante. Porque a imagem que eu tenho do meu pai ainda é a imagem que eu tenho de quando eu tinha 17 anos de idade. Porque é quando nós convivíamos. E ele está bem doente. O Parkinson avançou muito e ele está bem debilitado. Essa última vez, quando eu encontrei, eu fiquei chocado. E a gente tem que se segurar para não demonstrar isso. Nós ficamos juntos uns 2 ou 3 dias. E eu lembro que um dia nós saímos e fomos ao shopping, né? Aquilo que seria talvez uma ida de 1 horinha para comer alguma coisa, demora umas 3 horas. A dificuldade de se locomover. Ele não anda mais só, ele não toma banho mais só. É 24 horas por dia alguém cuidando. E eu lembro que nós fomos ao shopping, até conseguir chegar, sentarmos ali, né? E meu pai é ateu, sempre foi. Nós quase nunca conversamos sobre religião, né? Ao longo desses meus 25 anos de pregação, acho que meu pai entrou na igreja 3 vezes, foi muito. E entrou na força, porque era o casamento dos meus irmãos, eu ia pregar o casamento deles, ele tinha que ir, né? Senão não ia. Mas naquele dia foi diferente. Meu irmão mais velho saiu com a esposa para passear, eu fiquei sozinho com ele na praça da alimentação, sentados. E ele de maneira direta, porque esse é o problema do Parkinson, né? A musculatura comprometida, mas o cérebro sharp, né?
E o cérebro dele está sharp, está aí completamente ativo. E ele olhou para mim direto, quando todos saíram, e ele me perguntou, filho, você tem medo da morte? Eu sabia que estava no coração dele. A pergunta que ele fugiu a vida inteira. Ele sabe que não tem mais muito tempo. E a única preocupação no coração dele agora, como é que eu posso escapar na presença desse Deus santo, justo e bom? Eu não creio que eu vou ver mais meu pai. Se eu não for esse final de ano, eu não creio. A situação dele está bem debilitada. Mas eu sei que naquele dia e no dia seguinte nós conversamos longamente, muito. O que não conversamos a vida inteira, conversamos naqueles dias. Eu sei que possivelmente algo aconteceu, eu creio, irmãos, na misericórdia de Deus. Mas o interessante é perceber que quando alguém está para encarar a presença de Deus, essa pessoa vai querer saber como é que eu posso fazer para ser salvo. E a resposta está justamente no verso 17. Como o Evangelho nos salva? É o que Paulo diz. Ele diz o seguinte, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, isto é, no Evangelho, a justiça de Deus, não só o amor, mas a justiça de Deus é revelada de fé em fé. E agora se formou um quebra-cabeça, porque como é que pode a revelação da justiça de Deus ser uma boa notícia, se a justiça de Deus é o nosso problema, irmãos? O fato de Deus ser justo e eu, pecador, é a raiz do problema. Você pode colocar o primeiro slide, Fernando? Martinho Lutero. Vocês sabem que Martinho Lutero, ele odiava Romanos 1,17. Odiava. Antes de resolver o problema. E ele escreveu isso. Eu tinha sido cativado com um extraordinário ardor para entender Paulo, na Epístola aos Romanos. Mas uma única palavra no capítulo 1, verso 17, nele, a justiça de Deus é revelada, ficou em meu caminho. Continua. Porque eu odiava aquela palavra, justiça de Deus, a qual eu tinha sido ensinado a entender. É a justiça de Deus que pune o injusto que? Pecador. Ele não conseguia, pode tirar, ele não conseguia entender, obrigado. Como pode ser isso boa nova? Que a justiça de Deus seja revelada no Evangelho, se é a justiça de Deus que é o nosso problema. E aqui está a resposta, irmãos. Deus exige uma justiça que nós não temos. Então a nossa única esperança é que Deus mesmo nos dê a justiça que Ele exige de nós. Isso seriam boas novas. Isso seria o Evangelho. E é isso que Deus fez. O Evangelho é a boa nova de que Deus providenciou uma justiça que nós não temos, para que nós possamos agora face a justiça do próprio Deus. No Evangelho, Deus revela a sua justiça por nós, que Ele exige de nós. A justiça que nós temos que ter, irmãos, mas nós não temos. Eu não sou justo, a não ser que você seja. Mas você tem que ser. Eu não sou. Eu acho que nenhum de nós somos, de acordo com a Bíblia, não há um justo sequer. Mas nós precisamos ter. Mas eu não posso criar, eu não tenho como suprir. Eu não tenho como produzir justiça, eu não consigo apresentar a justiça. E aí Deus vem no Evangelho e diz, filho, eu te dou essa justiça que eu estou exigindo de você, você não tem, mas eu te dou. E é assim que o Evangelho nos salva do juízo de Deus, irmãos. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho, Deus oferece a nós o que Ele exige de nós, a sua própria justiça. Jesus foi justo, irmãos. Hebreus diz que Ele foi justo, nele não havia pecado. Um dia, Jesus olhou para a multidão que o cercava e Ele disse, quem de vocês me convence de pecado? E a multidão calou, porque não tinha o que falar. Ele era puro, completamente puro. E naquele dia, quando Jesus foi ser crucificado, e vocês lembram da história, ele estava ali, Pilatos e Barrabás, e ali os ladrões, e a multidão gritou e disseram, olha, é costume soltar um, e gritaram Barrabás e soltaram Barrabás. Havia pressa em crucificar Jesus, mas havia um problema, não havia uma cruz feita para ele. Perceba que Jesus não deveria estar ali. A cruz havia sido talhada para os outros ladrões, com Barrabás ao centro. Mas Barrabás foi liberto, havia Jesus agora. Não havia tempo para chamar agora o carpinteiro, talhar uma cruz, fazer uma cruz. E naquele dia, quando Jesus subiu ao monte do Calvário, ele carregava uma cruz que não havia sido preparada para ele. Não havia sido
feita para ele. Não tinha um nome dele. Aquela cruz havia sido feita sob medida para outro, para Barrabás, para mim, para você. Ele carregou aquela cruz que não lhe pertencia, porque nele não houve pecado. Ele nunca mereceu uma cruz, irmãos. Mas ele carregou a nossa. E ele produziu uma justiça plena. E é essa justiça plena que ele nos oferece sem pecado. Você não pode produzir, mas ele te dá. Ele diz assim, é tua. E o mais bonito da salvação é que essa salvação ocorre em duas dimensões. Primeiro, fora de nós. Quando você aceita esse presente, que é bom demais, e é tão bom que alguns não creem, é tão bom que alguns não pode, a vida é só isso mesmo, né? É tão bom que alguns não creem. Quando você aceita esse presente, Deus apaga o teu passado. Ele diz, filho, olha, eu não quero saber. Você fez o quê? Nem ouvi. Ele esqueceu. Já era o teu passado. Ele perdoa os teus pecados. E ele olha para você considerando você como uma pessoa justa. Como se nunca tivesse pecado na vida. Você já imaginou isso? Limpo, completa, ficha limpa. Por causa da justiça que ele te ofereceu. Mas a salvação agora vai além. Não é apenas alguma coisa que acontece fora de nós. Aí esse Deus que perdoa, ele agora vai dentro do teu coração. E ele começa a trabalhar na tua vida para tornar você agora verdadeiramente justo. Deus não quer apenas considerar você justo. Ele quer tornar você, dia a dia, uma pessoa mais parecida com quem? Com o próprio Jesus Cristo. Então acontece fora de nós. Mas acontece também onde? Dentro de nós a cada dia. E essa é a beleza do Evangelho. É o poder de Deus, irmãos, que salva, que perdoa, que transforma. E se você não tem experimentado esse poder, esse é o momento de se lançar aos pés de Jesus e clamar por essa justiça que é dada, mas essa justiça que também transforma o coração. Mas vamos voltar a Lutero. Lembra que Lutero falou que odiava Romanos 1,17? Ele continua explicando a sua luta e a sua culpa. E ele diz o seguinte, Fernando, põe para a gente o final do texto. Assim eu lutava com a consciência atribulada. Mas mesmo assim, diz Lutero, eu continuei a estudar ardentemente Romanos 1,17, desejando entender o que São Paulo queria. Por fim, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, eu percebi o contexto das palavras. Especificamente, nele é revelada, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ali, eu comecei a entender o que é a justiça de Deus. A justiça que Deus, misericordioso, nos justifica pela fé. Aqui eu senti que havia nascido de novo e entrado no paraíso pelos portões, o quê? Pelos portões abertos. Ele odiava, irmãos, a justiça de Deus. Mas no dia que ele entendeu que Deus dava para ele aquilo que ele não podia oferecer, ele passou a amar o Evangelho. Porque é o poder de Deus, irmãos, para nos salvar. Tremendo, irmãos. Precisamos ser salvos do quê? Você aprendeu. Mas salvação não é apenas uma doutrina. É tudo para nós. Porque dela depende uma vida plena nesse mundo. E dela também depende a eternidade no mundo por vir. E a minha oração nessa manhã é que assim como Lutero, ao compreender o plano de Deus, ele sentiu como se estivesse entrando no paraíso com as portas abertas. Que nessa manhã cada um de nós possamos entrar desde já pela fé no mesmo paraíso, pelas portas que o Senhor Jesus abriu e escancarou diante de cada um de nós. Que Deus o abençoe. Amém.
Vamos cantar então Jesus é Melhor? Vamos ficar em pé? Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz. Caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelos momentos que aqui passamos em Tua presença, momentos de louvor, de adoração, de estudo da Tua palavra. E ao nos despedirmos agora, que Teu Espírito nos acompanhe, que a Tua presença permaneça em nossa vida ao longo deste dia e de uma forma toda especial, Pai, que possamos todos experimentar e nos alegrarmos com a salvação, com a justiça que nos é oferecida em Cristo Jesus. Em nome dele oramos e te pedimos que esse milagre aconteça cada dia em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.